Olá pessoal, meu nome é Edni, esse é meu segundo vídeo e eu vou compartilhar um pouquinho mais da palavra do Senhor com vocês. E para isso hoje eu escolhi o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 33. E tem a mesma história lá em 2 Reis 21, quem quiser conferir, fique à vontade. E para estar falando um pouquinho mais hoje dessa história, eu escolhi o texto em Crônicas por estar mais completo. E esse texto vai contar um pouquinho da história do rei Manassés. Quem foi o rei Manassés? O rei Manassés foi um rei que começou o seu reinado aos 12 anos de idade e durou 55 anos o seu reinado. Manassés é filho do rei Ezequias. Ezequias foi um rei que era reto perante o Senhor e que agradava os olhos de Deus. E ele encontrou favor diante de Deus. Nós vemos isso quando lemos a história de Ezequias e vai falar que o Senhor avisa ele de sua morte, manda ele arrumar a casa porque ele vai morrer. E ele ora ao Senhor, suplica ao Senhor, e o Senhor lhe acrescenta 15 anos em sua vida. E aí, no período da sua morte, quem reina em seu lugar é o seu filho Manassés, com 12 anos de idade. Só que Manassés foi o oposto do seu pai. Manassés ele fazia tudo aquilo que podia para provocar a ira de Deus. Ele era uma pessoa ruim, uma pessoa muito má, e ele criava ídolos, ele criou deuses para ser adorado. E a Bíblia fala que ele tinha práticas que o Senhor abomina. Quais são essas práticas? Ele adivinhava, fazia adivinhações, ele era agoreiro, ele praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros. Então, são práticas que o Senhor abomina, E a Bíblia diz que ele era um homem tão ruim, que ele matou, ele sacrificou seus próprios filhos a esses deuses que ele criou. E a ruindade dele não parava aí. A Bíblia diz que ele entornou tanto sangue inocente que dava para encher um lado a outro da cidade de Jerusalém, de tanto sangue inocente que ele derramou. E ele fazia tudo que ele podia para provocar a ira de Deus. Só que em determinado tempo ele foi levado cativo, para Babilônia, onde ele ficou encarcerado. E nesse período que ele ficou encarcerado, foi um momento em que ele se voltou para Deus. Foi um momento onde ele reconheceu que ele precisava, de socorro, e foi onde ele começou a suplicar ao Senhor Deus. E lá no versículo 12 e 13 vai dizer assim: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe a oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então precisou ele passar por uma tribulação muito grande para ele reconhecer a autoridade de Deus sobre a vida dele. E Deus, depois de muita súplica, depois de muita oração, do rei Manassés, Deus se compadece dele e o leva de volta, e restitui tudo aquilo que ele havia perdido. O Senhor restitui o seu reinado e o Senhor devolve a ele, leva ele de volta para casa e devolve a ele esse reino, E após isso a Bíblia já vai falar da sua morte, Ele, por ter se arrependido, por ter se voltado a Deus, apesar de tudo que Manassés, de todos os atos de Manassés, a sua oração, favoreceu a ele. E Manassés, a Bíblia vai dizer que, lá no versículo 20, que descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então, quer dizer, ele, ainda diante de toda a sua ruindade, o Senhor se compadeceu dele e ele teve uma sepultura digna, Ele não foi
desmerecido as honrarias dele por conta da sua maldade, da sua ruindade. Ele foi sepultado ali na sua casa junto aos seus pais. Então, muitas vezes as pessoas pensam, não sei você que está assistindo, pensa que você já fez tanta ruindade, que já fez tanta covardia com outras pessoas, que já praticou tanta maldade, que Deus não vai te ouvir, que Deus não vai te atender. Né? Deus, ele ouve a todos nós. Basta que nós o busquemos. E aqui diz que ele suplicou ao Senhor, né, deveras vezes. Então basta que você busque a Deus, suplique ao Senhor, né, ore, né, e se humilhe diante desse Deus, que Deus vai te ouvir, Deus vai restaurar aquilo que foi perdido, Deus vai transformar a sua vida e vai te dar uma vida digna, né, da agora para frente. Então, às vezes a gente pensa que nossos pecados, a gente fez coisas que desagradou ao Senhor e que Deus não vai nos ouvir. Deus nos ouve, Deus nos atende e Ele sabe tudo o que é bom para nós. Então eu tenho certeza que algo melhor o Senhor tem preparado para cada um de nós, aqueles que o buscam, né? Aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então, se tem algo que precisa ser corrigido, corrige, conserte-se diante do Senhor e viva uma vida, né, com o favor do Senhor sobre você, né, que o favor de Deus esteja sobre a sua vida, a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida e você consiga reconhecer esse Deus tão grandioso, né, que a paz do Senhor esteja com você e que esta palavra possa ter te abençoado de alguma forma. Amém?